Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de física aqui do Mark Zero. Eu sou o professor Carlos Mainardi e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de força de atrito. Essa aula será discutida em 4 pontos. No primeiro ponto nós vamos ver o conceito do atrito. Depois nós veremos qual é a dependência para que exista o atrito. No terceiro ponto nós vamos conhecer o gráfico do atrito e fechamos essa aula com a aplicação de um exemplo, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa aula, vamos conhecer o conceito de atrito. Fique tranquilo, porque se você prestar atenção em tudo que vai ser explicado aqui, você vai saber muito bem o que é e como aplicar o conceito de atrito. Então vamos lá? Olha só, o que é o atrito? O atrito é uma força que ela surge quando duas superfícies estão em contato. Então, quando uma força é aplicada para que um corpo venha se movimentar sobre essa superfície, imediatamente surge entre as duas superfícies que estão em contato uma força contrária ao sentido que pode ocorrer o movimento. E nós dizemos então que essa força é a força de atrito. Veja o meu exemplo. Aqui eu tenho uma caixa sobre uma superfície. Quando eu aplico uma força F tentando empurrar essa caixa, veja, essa caixa pode se movimentar ou não. O importante é que entre as superfícies que estão em contato, surge então a força de atrito. Bom, para compreender por que isso acontece, nós precisamos olhar num plano microscópico. Por quê? Fica muito difícil às vezes, quando a gente olha principalmente uma superfície polida, conseguir enxergar alguma irregularidade. Mas no plano microscópico, observe que não é bem assim. Ali, quando a gente consegue aumentar muitas e muitas vezes o tamanho das superfícies, observe que nós temos superfícies totalmente irregulares. E em função dessa irregularidade entre as superfícies, nós vamos ter o atrito. Mas calma aí, que essa história ela é mais aprofundada. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essas superfícies irregulares. Então, do que o atrito depende? Olha só, nós temos como o primeiro fator de dependência do atrito o grau de polimento entre as superfícies. Então observe, como nós já falamos, nós temos ali as duas superfícies em contato, uma força tentando empurrar o corpo, a outra força, que é a força de atrito, se opondo, no caso, a esse movimento. O movimento, como eu falei, ele pode ocorrer ou não. Mas olha só, nós temos o chamado coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele, na verdade, tem a ver com o material que compõe as superfícies. E o coeficiente de atrito, ele é uma grandeza adimensional e pode ser estático quando ele surge e o corpo está parado, está em repouso, ou dinâmico, também pode ser chamado de cinemático, quando o corpo está em movimento. Mas vamos compreender agora. O segundo fator é a intensidade da força de contato. Então nós dizemos que, olha só, ali temos a força que tenta empurrar a caixa, nós temos a força de atrito em sentido oposto que aparece, mas observe que nós temos uma compressão que apareceu o vetorzinho verde em relação ao solo, que nós chamamos de normal. Observe, então, que a normal, nós sabemos que ela está, principalmente no plano horizontal, quando o corpo só se movimenta ao longo da horizontal, sabemos que a normal ela é igual ao peso. Mas observe essa outra figura, onde nós temos um corpo de maior massa. Nós temos uma normal que agora é maior. E com isso nós podemos dizer que a força de compressão é maior. Então a força de atrito nesse caso é um produto do coeficiente de atrito e dessa força de compressão que é a normal. Mas agora veja, do que o atrito não depende? E aqui é até um pouco polêmico, é contraditório, é contraintuitivo, mas o atrito ele não depende da área das superfícies. Agora, vamos compreender por que ele não depende. Olha só, temos ali um corpo sobre uma superfície. E voltemos agora naquela figura
microscópica entre as superfícies. Veja, se você olhar para essa figura, você vai ver que nós temos ali essas partes pontiagudas. E agora que vem, né, a ideia do atrito mesmo. O atrito ele tem uma causa elétrica. Então veja só, o que ocorre com aquelas partes pontiagudas é que nós temos ali as chamadas soldas frias, que são cargas elétricas que se atraem e se repelem. E essas soldas frias, então, elas funcionam de que modo? Elas que causam o atrito. Mas como isso acontece, professor Carlos? Veja bem, nós temos então uma área efetiva de contato, que é o que você pode ver aqui entre as superfícies. Mas essas soldas frias, elas são consideradas como diretamente proporcionais à força de compressão que existe entre as superfícies. Então veja, quanto maior a força de compressão entre as superfícies, maior a quantidade de soldas frias que acontecem. Então é por isso que nós temos que o atrito não depende da área, e depende sim dessa força de compressão. Porque o número de soldas frias é diretamente proporcional à força de compressão e não à área. Então significa que se nós interpretarmos quanto menos força de compressão, menos soldas frias, quanto mais força de compressão, mais soldas frias. E, portanto, temos uma força de atrito mais elevada. Mas agora vamos entender esse atrito em função do gráfico. Olha só, no gráfico então da força de atrito em função da força aplicada sobre o corpo, a primeira coisa que nós vemos é que a força de atrito estático, ela tem um crescimento linear. O que você quer dizer com isso, professor Carlos? Eu quero dizer que quanto maior a força que se aplica enquanto o corpo está em repouso, a intensidade da força de atrito também é proporcional a essa força. Só que existe um limite. Nesse ponto, nós temos o valor máximo do atrito estático. Então, quando atingido justamente esse ponto, aqui, a partir dele, se a força for maior do que essa força de atrito limite, esse corpo entrará em movimento. E aí o que acontece, né? Como eu comentei, o valor é máximo. A partir do momento que esse corpo entra em movimento, a intensidade do atrito até diminui. E a partir dali nós temos uma força de atrito dinâmica ou cinética. Observe que a equação aqui seria força de atrito, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quando você calcula, presta muita atenção agora, hein? Quando você calcula a força de atrito estático, você sempre está calculando o valor máximo da força de atrito. Mas você tem que compreender que essa força de atrito ela é crescente até o valor máximo. O cálculo só é feito para o seu valor máximo. E quando nós calculamos a força de atrito cinética ou dinâmica, também é o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. E agora, para finalizar essa parte teórica, eu quero mostrar para você como que funciona numa animaçãozinha essa força de atrito estática e dinâmica. Então você vai observar o quê? Um bloco que nós aplicaremos uma força sobre ele, essa força é crescente e ele fica em repouso e a força de atrito estático também é crescente, mas até um certo limite. Depois disso, o bloco se movimenta. Dá uma olhadinha na animação. Lá a força vai sendo elevada porque empurra o bloco, até que chega no momento que o bloco entra em movimento, porque a força torna-se maior do que a força de atrito estático. Bom, agora que a gente já viu o conceito de força de atrito, vamos para o nosso exercício de aplicação. Um bloco de 3,5 kg é empurrado por um plano horizontal por uma força F de módulo 15 newtons, que faz um ângulo de 40 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. Calcule. Letra A, o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco. E letra B, o módulo da aceleração do bloco. Então aqui nós temos uma questão em que nós devemos determinar o módulo da força de atrito
e depois a aceleração que o bloco adquire em função da força aplicada sobre ele. Nós começamos esse exercício observando justamente a decomposição da força aplicada sobre esse bloco e posicionando ali também a força de atrito, a força normal e a força peso, que é o que a gente chama de diagrama do corpo livre. Então observe, a força F ela tem duas componentes, a componente horizontal Fx e a componente vertical Fy. Também identificamos aqui a força de atrito, que é contrária ao sentido em que nós temos aqui a componente da força F, que seria a força Fx, e temos ainda ali o peso e a força normal. Aqui, ao longo da vertical, nós sabemos que existe equilíbrio. Desse modo, aplicando a ideia do equilíbrio estático na vertical, nós temos lá a somatória das forças na vertical tem que ser igual a zero. Desse modo, observe que quais são as forças que nós temos ao longo da vertical? Nós temos a normal, que está verticalmente para cima, nós temos o peso para baixo e temos aqui a componente Fy. Desse modo, nós percebemos que a normal que está para cima tem que ser igual às duas forças contrárias, então igual ao peso mais Fy. Desenvolvendo, nós temos então que a normal é igual ao peso, a componente Fy, observe que ela é o que? Oposta ao ângulo de 40, ou afastada do ângulo de 40, por isso, seno. Aqui então, observe que, desenvolvendo um pouquinho mais, a normal é igual a mg mais f seno de 40, e agora, pegando os dados do nosso problema e substituindo, o que nós temos? A massa é de 3,5, a força de módulo 15, o ângulo de 40 graus. Então, observe aqui que nós temos que a normal é 3,5 vezes a aceleração da gravidade 9,8, mais 15 da força, e o seno de 40 é 0,64. Desse modo, então, encontramos uma normal de 43,9 newtons. Observe que acabamos de descobrir a força de compressão, e com isso podemos determinar a intensidade da força de atrito. Logo, a força de atrito é o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Desse modo, essa força de atrito dinâmica será 0,25 vezes 43,9. Encontramos uma força de atrito de aproximadamente 11 newtons. Bom, agora vamos ver aqui, para calcular o segundo item. Observe que nós temos a força Fx para a direita e, contrária a ela, a força de atrito. Desse modo, quando nós aplicamos a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, observe que a força resultante é a diferença entre a componente Fx e a força de atrito. Logo, Fx menos força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Fx é adjacente ao ângulo de 40, por isso, F cosseno de 40, menos a força de atrito igual a m vezes a. Substituindo, o que nós temos? A força F, 15, multiplicado pelo cosseno de 40, 0,77, menos a força de atrito que calculamos no item anterior, que vale 11, a massa 3,5 e a aceleração é nossa incógnita. Logo, desenvolvendo, chegamos em o produto aqui e subtraído de 11 dá 0,55 igual a 3,5 vezes a. Jogando esse 3,5 para a esquerda dividindo, chegamos numa aceleração de 0,16 metros por segundo ao quadrado. Nessa aula, aqui do Mark Zero, nós discutimos o conceito da força de atrito. Se você prestou atenção, fique tranquilo, porque você conseguirá fazer os problemas que aparecerão sobre esse assunto. Fique sempre positivo e eu vou te esperar na nossa próxima aula.